tarde, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe a vocês todos. Quero trazer uma pequena palavra motivacional na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 40, versículo de número 31. Depois vocês conferem lá. Quero trazer aqui um tema, o segredo de Aquilá. Deixa eu dar uma ajustada aqui. O segredo de Aquilá. Aquilá é uma águia que sobrevive na Austrália. Ela é chamada como a rainha dos ares pela sua majestade, pela sua formosura e pela sua capacidade de voo. Então, eu quero falar sobre alguns segredos de Aquilá. Primeiro segredo, ela tem uma diferença entre uma galinha e uma águia. Então, ela tem uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que uma galinha não consegue voar com tanta capacidade. Por quê? Porque a galinha ela tem a medula nos ossos, impossibilitando ela de voar muito. Porém, essa rainha, as águias, inclusive essa rainha que uma das maiores águias devido à sua capacidade de voo, à sua envergadura, que possibilita ela voar com mais velocidade, precisão. Ela tem ossos classificados como ossos pneumáticos, ou seja, ela consegue extrair o oxigênio, habilitando ela com o seu voo mais rápido. Então, qual é o primeiro segredo, Gabriel? O primeiro segredo é que ela consegue oxigenar, ok? Tudo para dentro dos ossos, porque os ossos são ocos, né? Ossos ocos, ou na classificação da ciência é chamado de ossos pneumáticos. Então, essa é a diferença. Então, ela consegue oxigenar. Quando o ar entra pelos ossos, então há uma leveza. A velocidade dela aumenta porque ela está se enchendo. Vamos para o texto. No capítulo 40, os que esperam no Senhor voarão como asas de águia. Correrão e não se cansarão e não se fatigarão. As suas forças serão renovadas. Primeiro ponto, você precisa trazer Jesus para a sua vida, porque você vai se encher da presença de Deus. Quando você se enche da presença de Deus, você tem uma leveza, você tem a graça de Deus, você tem a força de Deus sobre a sua vida. Então, com Cristo, você consegue decolar nos seus objetivos. Haverá uma velocidade como esta águia Aquilá. Ou seja, você não é galinha, você pode ser diante de Deus como uma águia, quando você traz a presença de Jesus, porque Jesus é vida. Jesus disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro passo, traz Jesus para a sua vida, porque quando você trazer Jesus para a sua vida, você vai trazer o oxigênio da presença de Deus na sua vida, e você vai ter uma potência, você vai ser uma pessoa avivada, com uma capacidade acima do normal, para você atingir os teus objetivos. Então, essa é a diferença entre a galinha e a águia Aquilá. Ou seja, ela tem os ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos que habilitam a águia a dar o seu voo rasante a 3.000 metros de altura, ok? Então, primeiro ponto, traga Jesus, que é a vida, para que você tenha uma vida cheia da presença de Deus. Segundo ponto importante para você sobre a Aquilá. Aquilá, ela tem um instinto de proteção quando os filhotes estão em perigo, né? Os filhotes
começam a gritar pela sua mãe, então ela vem para poder proteger os seus filhotes e estende as suas asas com toda a sua ferocidade. O que eu quero dizer para você é que Deus, ele tem um meio de proteção para a sua vida. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Aqui lá, essa rainha, então ela vem proteger os filhos quando os filhos estão clamando. O que você deve aprender aqui é que quando você clama a Deus, Deus vem como uma águia para te proteger. Como a águia lá, esta rainha, como ela protege os filhotes, assim também Deus te protegerá. A sua família, a sua vida, seus negócios, Deus está com a sua mão para poder te proteger, porque Ele é representado como esta rainha dos céus. Então, o segundo ponto é que você será protegido por Deus. Ok? Terceiro ponto, ela tem uma lente que habilita ela a olhar de frente para o sol. Ela tem uma lente que quando a tempestade vem com aquela chuva bem forte sobre ela, ela consegue atravessar com seu voo a velocidade incrível, atravessando as nuvens densas, nuvens carregadas de trovoadas, relâmpagos, e ela atravessa porque ela voa mais alto, mas ela fecha com a sua lente, ou seja, que habilita ela a ter uma visão além do alcance. O que você deve aprender aqui é que nós vamos ter uma lente. E qual é a lente, Gabriel? A lente da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui lá ela tem uma lente que habilita ela a ver o sol de frente. Quem tem a lente da fé consegue ver Jesus Cristo Nazareno pelejando por você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é a lente que te aproxima de Deus, é a lente que faz você enxergar além das fronteiras. Então, olhai para Cristo, Ele é o autor e consumador da tua fé. Leu os Hebreus capítulo 2 assim, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, largando todo embaraço e correndo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, tem essa lente de águia. Deus te dá uma lente, mas é através da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O último ponto: os que esperam no Senhor voarão como águia, renovarão as suas forças. Então, o segredo de aquilo é que Deus, ele é comparado com essa águia, no sentido de ter as mesmas características, mas de uma forma sobrenatural, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ok? Então, tenha essa fé. Olhai para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele morreu numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou. Ele diz que é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Finalizando, ele é classificado na palavra de Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui lá, ela é chamada Rainha dos Ares pela sua majestade, pela sua realeza e capacidade de voo. Assim também o nosso Deus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá
num cavalo branco, né? Com as suas vestes brancas, de linho finíssimo, e aquela faixa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele apareceu a João na ilha de Patmos. João, não tema, eu sou o primeiro e último. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ok? Então, Jesus, ele é rei por excelência. Jesus, ele é soberano. Jesus, ele é santo. Jesus, ele é poderoso. Ele é a majestade celestial. Então, creia nesse Deus. Os segredos de Aquilá. Assim também Deus vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Amém.